pessoal, seja bem-vindo de volta mais uma vez ao canal Marinheiro Investidor. Sou o Carlos, suboficial da Reserva da Marinha do Brasil, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre temas importantes que todo investidor iniciante deve conhecer antes de começar a investir. Espero que vocês gostem do conteúdo, ou seja, se inscreva no canal, divulgue para os amigos e no final, se você gostar do conteúdo, se o conteúdo agregar alguma coisa, você dá o seu gostei ou não gostei, beleza? Vamos pro vídeo. Bom pessoal, agora aqui na tela do computador nós vamos tratar sobre informações importantes e conhecimentos que todo investidor iniciante deve conhecer. Esse PDF que eu criei aqui é um resumo para facilitar o entendimento de quem está iniciando no mundo dos investimentos e com isso facilitar a sua escolha na hora de investir, beleza? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui e vamos trocar umas figurinhas aqui sobre os temas importantes que cada investidor deve conhecer. Vamos embora. Primeiro, o investidor iniciante ele deve saber que existe a renda fixa e a renda variável. Eu citei alguns produtos que tem disponível no mercado, alguns ativos, sobre renda variável, sobre renda fixa. Renda variável é aquela renda que já está dizendo, ela varia de acordo com a oscilação do mercado. E renda fixa é aquela que tem uma melhor estabilidade. Na renda fixa, eu citei aqui o Tesouro Direto, que é o investimento de renda fixa de maior poder de garantia para o investidor. Ou seja, ele tem algumas subdivisões que pode ser o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Atualmente no mercado tem o IPCA+ dos anos 2029, 2035, tem o 2040, 2045 e 2055. Eu citei só como exemplo aqui o 29 e o 35. Eu vou fazer uma breve explanação sobre cada um desses títulos. O Tesouro Selic já está dizendo, é aquele tesouro que tem a sua correção feita pela taxa Selic. Então o investidor nesse tipo de título, ele não perde para a inflação, ele está sempre acompanhando a inflação. O Tesouro Pré-fixado é aquele que, ao você adquirir uma cota desse título, você já está estabelecido uma taxa pré-fixada para você resgatar quando esse título se vencer. Então, um exemplo, se o título tiver 13% ao ano, quando você for resgatar ele na data do vencimento, você vai ter um rendimento de 13% ao ano. Lembrando que esse investimento no tesouro, eles têm um imposto de renda retido na fonte. Ele começa com 22, depois cai para 17 e depois cai para 15. Ou seja, até 365 dias ele é 22. Acima de 365 dias ele é 17. E acima de 720 dias ele passa a ser 15%. Esse imposto ele é já retido na fonte. Esse título Tesouro IPCA+, ele paga para o investidor o IPCA, ou seja, a taxa oficial divulgada pelo governo, mais uma taxa estabelecida no ato que você compra a cada cota do título. Atualmente ele está, o IPCA+ 29, ele está o IPCA mais 5,92. Aí tem dia, essa correção ela pode variar até 3 vezes ao dia, de acordo com o Tesouro Direto faz essa atualização. E também tem de renda fixa os CDBs. Tem outros ativos aí, mas eu não vou citar que vai ficar muito longo. A renda variável, existe os fundos imobiliários, os FIAGROS, as ações, os ETFs, os BDR e por aí vai. Tem mais produtos aí quase que infinito. Mas vamos lá. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários existe o fundo de papel, o fundo híbrido, o fundo de fundo, o fundo de tijolos e tem as suas subdivisões. O fundo de papel e os fundos híbridos, eles investem em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Esses certificados de recebíveis imobiliários, eles são corrigidos pela inflação, então você já acompanha a inflação. E esse tipo de fundo, ele não possui imóvel, ele investe, além de CRI, em permutas imobiliárias, tem recursos em caixa e fundos de fundos. Esses fundos de fundos, eles fazem investimento em outros fundos.
ou seja, ele compra cotas de outros fundos e quando ele recebe os lucros dos outros fundos, eles repassa aos cotistas. É muito importante dizer que quem investe em fundos imobiliários tem um aluguel, ou seja, um dividend yield, que é o nome dado ao dividendo que os fundos pagam mensalmente. Ou seja, todo mês você recebe aluguéis desses fundos. Se você investir em um mês, no mês seguinte você já recebe dividendos por esses fundos. Os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos se dividem em fundos de logística, fundos de lajes corporativas e fundos de shoppings. Os fundos de tijolos que são de logística são esses galpões de logística utilizados pelos as grandes lojas e os e-commerce. Por exemplo, Magazine Luiza, lojas Renner, Mercado Livre, Shopee, AliExpress e por aí vai. Os fundos de lajes corporativas são esses prédios que abrigam os grandes escritórios das multinacionais e empresas de grande porte do Brasil. Ou seja, as empresas alugam desses fundos, esses espaços, para instalar os seus escritórios e pagam aluguel aos fundos, que repassa 95% desse lucro aos seus cotistas. Um exemplo é a Avenida Paulista em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro tem bastante em Botafogo e em várias outras cidades tem o centro comercial da sua cidade. Os fundos de shopping, já está dizendo, são os fundos que são proprietários dos shoppings pelo Brasil inteiro. Esses fundos, durante a pandemia, eles tiveram, ou seja, amargaram uma crise aí, porque, como todos nós sabemos, foi fechado aí o comércio e os shoppings sofreram bastante. Mas nesse momento em que houve essa queda no valor das cotas dos fundos de shopping, para quem está investindo para longo prazo, é o momento ideal, porque você compra produtos a preço baixo, ou seja, você compra cotas de fundo ao preço inferior ao que ele vale. No futuro, nós vamos tratar sobre esses assuntos ou seja, cotas em crises, cotas em alta, quando é o momento certo de se comprar, quando é o momento certo de se vender, quando quer sair do ativo. Não é o recomendado, mas se porventura você quiser sair, você pode sair. Agora, o mais importante é que você que investe em fundos imobiliários, ações, renda fixa, você tem a visão de longo prazo. Visão para investir para longo prazo, para gerar renda passiva. Isso é o que interessa. Vamos lá. Os FIAGRO. Os FIAGROs, eles são os fundos de papel que investem em CRA, são certificados de recebidos do agronegócio, e os fundos de imóveis rurais. Ou seja, essa categoria de fundos é uma categoria recentemente criada. Elas surgiram a maioria em 2021 e 2022. Então são bastante novos ainda no mercado de renda variável, mas estão fazendo bastante sucesso. E vem as ações, né? As ações são frações de empresas, ou seja, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. E tem os ETFs, os BDR e por aí vai. Os ETFs é uma sigla de empresas americanas e BDR são a sigla de ações brasileiras ou americanas que investem em bolsa estrangeira, ou seja, na bolsa de Nova York ou de outros países. Então ela é disponibilizada para os brasileiros em forma de BDR, que são frações de uma ação de uma empresa que é anunciada no exterior. Vamos prosseguir. Setores de investimentos e ações. Esse setor ele é muito importante para o investidor iniciante ter uma noção dos setores aonde ele vai investir. Eu tratei aqui apenas de dois setores, os setores perenes e os setores cíclicos. O que são os setores perenes? São aquele setor que você tem certeza que daqui a 30 anos ele vai existir. Ora, se nós estamos falando de investimento de longo prazo, é ideal que você invista em setores que daqui a anos ele exista. Por exemplo, você se imagina daqui a 30 anos não existir bancos? Energia elétrica, saneamento, seguros, empresas de telecomunicações, você se imagina daqui a 30 anos não ter um telefone? Uma coisa interessante, se vocês observarem aqui nesse setor perene, bancos, energia, saneamento, seguros e telecom, ele forma, as suas letras formam a palavra BEST. BEST americano é o melhor, já está dizendo, esse é o melhor setor de você investir. Aí vem os setores cíclicos.
Vetores ciclos são aqueles que já está dizendo, eles têm ciclos de alta e ciclo de baixa. Citei aqui 3 exemplos: a mineração, petróleo e gás e celulose. Esses 3 exemplos, eles dependem da variação do comércio exterior e do dólar. Vocês vão observar que a minha camisa no vídeo está balançando bastante aqui no Rio está um calor infernal e o ventilador está ligado aqui do lado, aí para dar uma arejadazinha, que senão eu vou ficar aqui escorrendo de suor. Mas tá valendo aí fazer o vídeo para vocês. Vamos embora. Vamos lá. O que devemos saber antes de investir? Ora, se você vai colocar o seu dinheiro, você tem que ter em mente que você tem que colocar o seu dinheiro em empresas ou fundos que tenham uma saúde financeira sólidas. Ou seja, empresas ou fundos bons são aqueles que têm fundamentos consistentes e sólidos. Ou seja, você não vai investir numa empresa que está falindo, ou seja, numa empresa que está tendo prejuízo. Ora, se a empresa está tendo prejuízo, ela não vai te pagar dividendos, você não vai ter retorno dos seus investimentos. Então, para isso é importante você analisar ela antes de investir. Volume de negociações. Este indicador nos mostra que haverá facilidade em entrar ou sair de um ativo. O que é isso? Quanto você vai investir no ativo, eu vou mostrar nos próximos slides aí onde eu faço essas pesquisas. Você deve buscar, além de outros parâmetros para você investir, o volume de negociação. Ora, se você vai investir num ativo que tem um volume de negociação muito baixo, se você precisar sair, é bem provável que você não vai conseguir. Para isso é muito importante, eu diria que imprescindível, você buscar ativos que tenham um volume de negociação bem alto. Ou seja, se você comprar uma empresa que, por exemplo, tem 10 mil reais em negociações por dia, ora, baixíssima, né? Se você precisar sair por uma emergência qualquer que você queira sair, de repente você não vai conseguir sair. Então, esse é um fator muito importante na hora de analisar para você investir. Volume de negociações. Outra coisa, portfólio dos fundos. Aqui nós estamos falando de fundos imobiliários. Não isso é a opinião particular minha, não invista em fundos imobiliários ou fiagros que possuam menos de 5 imóveis. No caso de fundos de tijolos, ou seja, no caso eu estou me referindo aos fundos de tijolos, pois os fundos de papéis não possuem imóveis, ou seja, como eu falei anteriormente, os fundos de papéis eles investem em CRI, e investem em permutas imobiliárias e mantêm recursos em caixa. Então, não se aplica a questão dos imóveis aos fundos de papéis. Mas no caso dos fundos de tijolos, é essencial que ele tenha vários imóveis no seu portfólio. Por exemplo, você vai investir num fundo de shopping. Ora, se esse fundo de shopping só tem um shopping, se a vacância daquele shopping começar a cair, os lucros daquele fundo vai cair também. Se você investe num fundo que tem 15 shops, 13 shops, 10 shops, ora, se um shopping daquele tiver um índice de vacância elevado, não vai afetar a lucratividade daquele fundo. Então, é por isso que é importante se investir em fundos que possuam mais de 5 imóveis. Nunca investir em um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. Guarde essa informação. Vamos lá, vamos tratar sobre a simbologia, tipos e classes de ações. Simbologia. Por que é interessante você saber da simbologia? Porque quando você vai investir na bolsa, você, ou seja, tem que ter um mínimo de conhecimento. Ou seja, as ações de empresas são representadas por 4 letras, 1 ou 2 numeral. Essa é a representatividade de uma ação. Mais abaixo vocês vão ver o exemplo aí de como elas se apresentam. Tipos de ações. As ações se dividem em 3 grupos. Ações ordinárias, representada pelo número 3, ações preferenciais, representadas pelos números 4, 5 e 6, e ações units, representadas pelo número 11. Aí as classes de ações. Eu dei um exemplo aqui da ação ordinária do Banco do Brasil, BBAS3, ação ordinária do Banco do Brasil, ou seja, são as 4 letras e o numeral 3. Dei um exemplo aqui de uma ação da Copel, que é a Central Elétrica do Paraná, ou seja, CPLE 6, ação preferencial da Copel, e TAE 11, que é ação da Transmissora Aliança,
que ela é representada pelas 4 letras e o numeral 11. Toda ação unit ela tem o número 11. O que varia são as demais, a preferencial e as ordinárias, que variam o número, mas as units, que é um pacote de ações ordinárias e preferenciais, todas são acompanhadas do numeral 11. Deu para entender? Mas não se preocupa, vai ter vídeos mais para frente que vamos tratar de assuntos sobre investimento, vamos tratar sobre a abertura de conta na corretora, sobre investimento na prática, e vocês vão entender melhor. No primeiro momento pode até parecer que é muita informação, mas com certeza essas informações vão agregar bastante no futuro para vocês. Vamos para o próximo. Fontes de pesquisa, de fundamentos. Onde é que eu busco essas informações? Existem inúmeros sites, mas eu gosto bastante desse site aí, Status Invest. Tá o endereço aí, quem ainda não investe e não conhece esse site, se quiser já dar uma pesquisada lá, ver como é que é, basta botar o nome do ativo e ele dá todos os parâmetros fundamentais para você fazer uma análise de um ativo antes de comprar. Entendeu? Isso é muito importante. Esse site, claro, tem outros, não vou dizer que esse é o único, mas eu gosto bastante desse site, pois ele dá muitas informações. E muito importante, é gratuito. É claro, tem outros gratuitos, mas na minha opinião esse é o melhor dos gratuitos. E aí, pensamento aí para a gente pensar. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eleanor Roosevelt. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero realmente que vocês tenham gostado do trabalho que foi apresentado, do conteúdo que foi descrito, das explicações que foram explanadas sobre os temas sobre investimento. E esses temas são muito importantes o iniciante ter conhecimento para que antes de começar a investir ele tenha a noção de onde vai colocar o seu dinheiro. Outra coisa muito importante que tem que ser dita sobre as ações é que as ações elas são vendidas em lotes de 100 ações. Aí você vai dizer, pô Carlos, mas aí eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações. Fica tranquilo. Tanto via computador quanto via celular, existe a opção de comprar fracionados. Ou seja, você não tendo o dinheiro suficiente para comprar 100 ações, você pode comprar a partir de uma. Ou seja, quando você compra via computador, quando você coloca a quantidade de ações que você quer adquirir e que é inferior a 100, o próprio computador já disse que vai redirecionar você para uma compra fracionada. Se for via celular, o aplicativo da sua corretora já vai identificar que você está comprando fracionado e já vai vir acompanhado da letra F na frente do código da ação. Nos fundos imobiliários não tem esse problema. Ele não tem cota mínima, você pode comprar a partir de uma. Outra coisa muito importante também que o investidor iniciante tem que saber. A partir do momento que você investir na Bolsa de Valores, seja em renda fixa ou renda variável, no ano seguinte você já tem que fazer a declaração do imposto de renda, mesmo que você não tenha imposto de renda retido na fonte, porque todo investimento que você faz, ele fica atrelado ao seu CPF e é monitorado pela Receita. É bem simples. Na época da declaração do imposto de renda, eu vou postar aqui no canal vídeos de como declarar ações, como declarar fundos imobiliários, como declarar tesouro direto, então fica bem tranquilo, não? Isso aí é muito tranquilo de se fazer, não tem problema algum em declarar. Ou seja, a Receita só quer saber que você não está escondendo o seu patrimônio. Claro que se um dia você for se desfazer dele, aí você vai pagar o imposto devido pelo lucro, não pelo capital que você investiu. Beleza? Sinceramente, eu agradeço a todos aí pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe, dê o seu gostei e não gostei e até o próximo vídeo. Fui!